Olá, feliz quinta-feira, feliz dia para todos. Tudo bem com vocês? Como passaram de terça para hoje? É mais um dia, né? Quarto dia da nossa leitura do livro História de uma Alma de Santa Teresinha. Vamos, né? A leitura, porque está emocionante. Para mim está. E vocês estão gostando? Hoje é quinta-feira santa, já é um dia onde a gente faz mais reflexão, silêncio, silêncio interior, onde vamos hoje junto com Santa Teresinha meditar, né, esse dia. Mesmo que aqui a parte do livro dela não esteja dizendo sobre isso, mas é sempre bom pedir aos santos que nos ensine e nos ajude a viver esse tempo, né? Esse tempo de quaresma, essa quinta-feira santa principalmente, né? Então vamos à nossa leitura, à nossa oração inicial, com a parte, né, de Eclesiástico, perdão, Provérbios, eu tô com Eclesiástico na cabeça. Provérbios, capítulo 2, versículo do 10 ao 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti e ela te amparará a razão. Quando nós permitimos, né, que a sabedoria penetre em nosso coração, quando pedimos essa sabedoria, quando buscamos conhecimento dos santos, dos anjos também, né, da palavra de Deus, quando, né, buscamos esse conhecer, esse saber, essa sabedoria e pedimos ao Espírito Santo que nos conceda a graça da sabedoria e abrimos o nosso coração, né? Permitimos que, Senhor, venha em meu coração com teu Espírito Santo, vem Espírito Santo com a tua sabedoria, os dons, né? O dom da sabedoria. Então, né? E o saber, deleitar a tua alma, né? Todo esse conhecimento, esse saber, deleitar a nossa alma, né? Nós deixarmos ela deitar dentro de nós, ficar, fazer morada em nós, a reflexão velará sobre ti. Nós vamos estar refletindo aquilo que buscamos conhecer, nós vamos estar refletindo e refletindo, né, aquilo que buscamos. Então, essa reflexão, né, e todo esse conhecer, essa sabedoria, amparará a nossa razão. Porque o nosso humano é querer ser razão pura, né? Mas é sobre o conhecimento, é sobre o deleitar-se em Deus, deitar o nosso coração em Deus, deixar Deus fazer morada dentro de nós. E nessa reflexão, nesse conhecer, que amparará a nossa razão. Que nós não vamos agir por nós mesmos, mas nas situações difíceis, nas situações desafiadoras, nas situações em que desespero, né? Essa reflexão vai velar, já está sobre nós, velando sobre nós, então nós vamos conseguir amparar a nossa razão. Peraí, vamos equilibrar aqui, eu não preciso ficar tão desesperada, eu tenho conhecimento, Deus, né, tá me revelando aqui, vamos fazer aqui, vamos por caminho aqui, e assim foi a vida dos santos, né, assim foi a vida de Santa Teresinha também, se deitando, né, deixando-se conhecer, né, fazendo essas reflexões que ela está vivendo, né. Lembrando que no capítulo anterior, no último vídeo, né, na terça-feira, nós terminamos o capítulo 1, agora vamos começar o capítulo 2. A morte de sua mãe. Os Bulsinetes. Gente, eu não sei francês, tá? Então, algumas palavras aqui eu não vou saber falar. Amor paterno, primeira confissão.
Serões de Inverno e Visão Profética. Que tá aqui, ó. O título aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera pra vocês, ó. Tá? Umas palavras aqui em francês ou inglês, assim. Eu não vou saber falar direitinho, não, tá? Me perdoem aí. Vamos lá. Tenho ainda vivos na memória todos os pormenores da doença da nossa mãe, sobretudo nas últimas semanas da sua vida. Temporada esta em que Celina e eu vivemos como duas pobres desterradazinhas, pois íamos passar os dias à casa da senhora Lerry, que todas as manhãs nos vinha buscar à nossa. Não tivemos um dia tempo de rezar as orações da manhã antes de sairmos, e perguntando-me Celina em voz baixa, durante o caminho, se devíamos declarar àquela senhora, se devíamos declarar àquela senhora, respondi-lhe que era a nossa obrigação. Chegou-se então minha irmã, a dona da casa, e confiando-lhe timidamente o segredo, obteve logo esta resposta. Chegou-se então minha irmã, a dona da casa, e confiando-lhe timidamente o segredo, obteve logo a resposta. Pois bem, minhas filhas, vão rezar as suas orações. E, deixando-nos sós numa grande sala, retirou-se. Ficou Celina espantada, olhando para mim, e eu, que eu não estava menos, exclamei: Ah, que diferença da mamãe, que sempre nos acompanhava nas nossas rezas. Durante o dia, por mais que procurassem distrair-nos, a cada instante nos vinha ao pensamento a nossa querida mãe. Até me lembro que, estando nós uma vez para comer um lindo damasco, presente que tinha dado a Celina, esta, virando-se para mim, disse-me: Não o comamos, vou dá-lo à mamãe. Infelizmente, a doença da nossa querida mãe tomara tal gravidade que não estava já para comer frutas terrenas, esperando só pelo céu para ali se saciar com a glória de Deus e beber com Jesus aquele vinho misterioso de que nos falou na sua última ceia e que prometeu repartir conosco no reino de seu Pai. Tenho bem impressa na alma a comovente cerimônia da extrema unção. Hoje nós chamamos de unção dos enfermos, né? Parecendo-me ver ainda o lugar onde me fizeram ajoelhar e onde ouvi soluços do nosso pobre pai. No dia imediato à morte da mamãe, que é o dia, né? No dia imediato à morte da mamãe, a senhora Martin deixou este mundo a 28 de agosto de 1877, às 11 horas da noite, com 46 anos de idade. Tomou-me este ao colo e disse-me: Vem dar o último abraço à tua querida mãezinha. O pai dela pegou ela no braço, né? E falou para ela dar o último abraço, né? A mãe dela, né? E eu, sem soltar uma só palavra, aproximei os lábios daquela fronte gelada e dei o último beijo à minha carinhosa mãe. Não me lembro de ter chorado muito. A ninguém comunicava os sentimentos profundos que me abafavam o coração, contendo-me com o olhar e ouvir em silêncio. Bem via por isso muitas coisas que tinha empenho de me ocultar. Como foi, por exemplo, encontrar-me
a um dado momento sozinha, diante do caixão, encostado à parede da galeria, e ficar ali imenso tempo a contemplá-lo. Embora nunca tivesse visto nenhum, compreendia suficientemente o que era, e me esticava toda, por ser tão pequenina, para o ver de alto a baixo. Parecia-me tão grande e tão triste. Ela ficou ali, né, encostada na parede, vendo o caixão, né, da mãe dela. Então, contemplando, né, aquele momento, né, que era na casa, aquela época, né, os velórios. Então, embora ela nunca tivesse ido a um velório, embora ela nunca tivesse visto um caixão antes, ela sabia que ali a mãe dela estava e era tão triste. Aí, né, passando-se o tempo, achei-me 15 anos depois em frente de outro caixão, o da nossa Santa Madre Genoveva, que foi, né, a Reverenda Madre Genoveva de Santa Teresa, né, que foi a fundadora do Carmelo em Lisieux, cuja vida vem então ela foi a fundadora delas lá, né? E julguei-me transportada aos dias da minha infância, pelas recordações que, em alvoroço, me acudiram à memória. A Teresinha, que a contemplava, era ainda a mesma, apenas mais crescida, e por isso o caixão parecia-lhe agora pequenino. Já não tinha que levantar-se nas pontas dos pés para olhar para ele. O que levantava era a cabeça para contemplar o céu, que se figurava muito mais risonho, graças à tribulação que a tal ponto lhe tinha amadurecido e fortificado a alma, que de nada neste mundo a podia entristecer. Deus, porém, não permitiu que eu ficasse de todo órfã, pois no próprio dia em que a Santa Igreja lançou a derradeira bênção aos despojos mortais da nossa querida mamãe, oferecia-me outra mãe, deixando-me liberdade de escolha. Estávamos todas as 5 juntas, olhando tristemente umas para as outras, quando a nossa ama, compadecida de nós, voltando-se para Celina e para mim, nos disse: pobres criança, já não tendes mãe. Celina, então, deitando-se nos braços de Maria, exclamou: pois bem, serás tu a nossa mamãe. Eu, que por estar habituada a fazer sempre coro com Celina, lhe devia ter seguido o exemplo no ato de justiça que acabava de praticar. Receei, contudo, não fosse Paulina ficar magoada por se ver assim posta de parte sem ninguém ao seu cuidado, e lançando em vós um olhar de ternura, escondi a minha cabecinha no vosso regaço e disse com decisão: a minha mãe há de ser a Paulina. Como já adverti, começa nesta data o segundo período da minha existência, que foi também o mais doloroso, principalmente depois que entrou para o Carmelo, aquela que eu adotara por minha segunda mãe. Compreende ele o espaço que situa-se entre os meus 4 anos e meio e os 14, em que voltei ao meu gênio de criança, se bem que com percepção cada vez mais nítida no que diz respeito à seriedade da vida. Como sabe, minha boa madre, com a morte da mamãe, operou-se no meu caráter jovial uma completa mudança, porque de tão viva e expansiva que era, caí numa timidez, numa brandura e numa sensibilidade excessivas, que a um simples olhar me faziam correr as lágrimas em fio.
obrigando-me a procurar que ninguém se ocupasse de mim, fazendo-me evitar a companhia de pessoas estranhas e perder todo o sentimento de alegria, que só recobrava na intimidade da família. Aqui, sim, continuava a ser alvo das mais desveladas atenções, porque o coração do nosso pai, já de si tão afetuoso, parecia transbordar agora de um amor verdadeiramente maternal, e avaliava por mim mesma que tinha em vós e em Maria 2 mães, cada qual mais carinhosa e desinteressada. Oh, se Deus não tivesse liberalmente beneficiado a sua florzinha com a abundância dos raios do seu amor, impossível lhe teria sido adaptar-se neste mundo tão débil ainda para aguentar os chuviscos e as tempestades. Precisa de calor, de um orvalho suave e das brisas puras da primavera. Quis Deus que nenhuma desses benefícios lhe faltasse, até quando oprimida pelas ásperas nevadas da provação. Não senti nenhuma pena em deixar a Leonson. Tem uma nota aqui de rodapé, vamos juntos descobrir, né? O senhor Martin resolveu vir habitar em Lisieux, com o fim de ter suas filhas mais perto do seu tio materno, o senhor Guerin, suavizando este sacrifício com a ideia de as confiar à tia para que dirigisse as 2 mais velhas na missão que tinham assumido de educarem as mais novas. Ah, entendi. É que aqui as mais velhas, né, já iam entrar para o Carmelo, né? Elas já iam para assumido as novas missões, né? E elas tinham assumido a responsabilidade de cuidar das 2 mais novas, né? Mas então ele chega mais perto do tio materno, né, irmão da mãe, para a tia ajudar a cuidar das meninas. Então nem senti, a Leonço era a cidade. Não senti nenhuma pena em deixar a Leonço. Antes vim satisfeita para Lisieux. Era uma variedade na vida. E as crianças gostam de tudo quanto venha contar a monotonia dos hábitos rotineiros. Recordo-me da viagem e de termos chegado à noite à casa de meu tio, onde encontramos à espera de nós no limiar da porta as nossas priminhas, Joana e Maria com sua mãe. Quanto me sensibilizaram as provas de afeto que nos deram estes estimados parentes. No dia seguinte, acompanharam-nos à nossa nova morada, quero dizer, os Bossemy, bairro solitário às bordas do lindo passeio chamado Jardim da Estrela. Achei a casa um mimo, sobretudo o mirante com seu vasto horizonte, um jardim à inglesa diante da fachada, e nas traseiras outro quintal espaçoso foram para a minha imaginação infantil uma novidade encantadora. De fato, esta risonha estância foi para mim teatro das mais puras alegrias e de cenas de família inesquecíveis, porque se em qualquer outra parte me considerava como desterrada, sempre chorosa e triste pelo sentimento que tinha da falta de minha mãe, aqui o meu coraçãozinho expandia-se alegremente e fazia-me sorrir aos encantos da vida. Logo ao despertar, lá estáveis vós, minha madre, ao meu lado para me cobrirdes de carícias, e assim que levantava, rezava conosco,
as orações da manhã, após as quais desempenháveis comigo o papel de mestra, ensinando-me a ler. Nunca me esquecerei que a primeira palavra que soletrei sozinha foi a palavra céus. Terminada a lição, subia ao mirante, onde habitualmente se instalava o papai, toda radiante quando lhe podia apresentar boas notas. Pelas tardias, saía com ele a passeio, durante o qual íamos visitar o Santíssimo Sacramento, um dia numa igreja, outro dia noutra. A primeira vez que numa destas visitas entrei na Capela do Carmelo, disse-me o papai: sabes, minha rainhazinha, por detrás dessa majestosa grade habitam umas santas religiosas que estão sempre a orar ao Pai do céu. Bem longe estava eu de pensar que daí a 9 anos seria uma delas, e que daquele bendito Carmelo havia de receber tão singulares benefícios. Voltando para casa depois do passeio, punha-me a fazer os exercícios, e, concluídos estes, no tempo que sobrava, ia saltar para o jardim em volta do meu querido paizinho. Como não sabia brincar com bonecas, o meu maior divertimento era preparar chás com sementes ou cascas de árvore, que oferecia ao papai. Logo que as vias coradas, apresentando-lhes numa linda xicarazinha que estava mesmo apetitosa. Meu pai, carinhoso como era, largava logo o que tinha entre as mãos, sorria e, pegando na xícara, fingia que tomava uns goles. Outro entretenimento muito do meu agrado eram as flores, que serviam para enfeitar os altarzinhos que eu mesma armava em uns vãos que havia pelos muros do jardim. Quando tudo estava pronto, ia numa carreira chamar o papai, que, para me dar gosto, me mostrava extasiado com a maravilha dos meus altares, não se cansando de admirar o que eu considerava um primor. Não terminaria nunca se quisesse narrar em detalhes 1000 fatos deste gênero presentes ainda hoje ao meu espírito, e em que meu pai se desfazia em ternuras com a sua rainhazinha. Belos dias, aqueles em que o meu querido rei, como eu, me deliciava em lhe chamar, me levava em sua companhia à pesca. Chegados ao rio, pegava às vezes na minha caninha e punha-me também a pescar, mas ordinariamente buscava um lugar afastado e, sentada na relva, entregue a profundos pensamentos, sem ter ainda noção do que fosse meditar, sentia que minha alma se abismava numa verdadeira oração. Ao som de ruídos longínquos e do murmurar do vento, a que vinham juntar-se, por vezes, algumas notas indecisas da charanga. Da banda, essa charanga era a banda de música formada por instrumentos de sopro. Notas indecisas da charanga militar da cidade. O meu coração melancolizava-se com uma suavidade indizível e, pintando-me a terra como um lugar de exílio, fazia-me sonhar com o céu. Abrindo parênteses aqui, né? Ela fala, né, aqui, ela então se delicia na casa nova, faz altares com flores, brinca com seu pai como se estivesse brincando, né, com outras crianças, fazendo chás para eles, e pegava flores, fazia os altares ali no jardim. Tudo de Santa Teresinha estava voltado ao céu, às coisas do alto. Então, assim, ela se
se deleitava, né? Ela se preocupava com o céu, né? Em buscar as coisas do alto, em fazer as coisas de Deus, para Deus, né? O melhor para Deus. E ela, sem saber o que era meditação, quando ela ia pescar com o pai dela, ela ficava ali, né, sozinha no seu cantinho, meditando, rezando, né? Já fazia a sua reflexão, que foi o início da nossa live hoje, né? Deste momento aqui. E escutando, né, o som da banda, né, lá da cidade, o coração dela melancolizava-se, né? Ela ficava triste. Pintando-me a terra, né, como um lugar de exílio, fazia-me sonhar com o céu. Então, assim, essa parte, assim, ela ficava, assim, como, ela ficava, assim, meditando ali, ela ficava ali, né, ela sabia que aqui era um lugar de passeio. Ela sabia que aqui era só, de passeio não, perdão, de passagem, né, aquela só, não era o lugar, a morada definitiva, né, não é a nossa morada definitiva aqui, né. A nossa morada definitiva, ela tem que ser o céu, ela precisa ser desejada, né, de céu. Nós precisamos desejar a nossa eternidade no céu, porque nós temos a eternidade depois, né? Então, e ela queria, né, ela fazia-me sonhar com o céu. Que nós possamos também, assim, pedir a Santa Teresinha que nos ensine a sonhar com o céu, a desejar esse céu, né? Que nós vamos parar por aqui, né? Essa leitura. E para que nós possamos continuar no sábado, né? Mas que hoje nós ficamos, né, com essa meditação, com essa, pedindo a Santa Teresinha que nos ensine a sonhar, a desejar o céu. Saber que aqui é só um tempo, aqui é um exílio, né? Nós estamos exilados da nossa verdadeira casa. Aqui é um caminho que estamos indo em rumo à nossa verdadeira casa, que é o céu. Então, que Santa Teresinha nos ajude a desejar esse céu, desde já, desde esse instante, e que façamos tudo para alcançar esse céu. Deus, que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus abençoe, que Santa Teresinha rogue por nós. E que a Virgem Maria também nos ajude a passar por esses dias de Tríduo Pascal, né? Hoje, quinta-feira santa, dia 17 de abril de 2025, né? Para nós, esse ano, né? É quinta-feira santa. Então, que Nossa Senhora das Dores nos ajude, nos ilumine e Santa Teresinha interceda. Rogai por nós. E até sábado. Estivemos e vamos permanecer juntos, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos.